Então, Levítico, capítulo 6. Tá calor hoje, né? Tá um pouquinho quente. Mas no inferno é pior, então trata de se converter, andar firme nos caminhos do Senhor, para que o negócio não dê ruim para você, né? Queremos todos estar no céu. Acho que no céu vai ter ar-condicionado nas ruas. Não vai mais ter esse calorão, né, Sr. Wilson? Eita bênção. Amém, meus irmãos? Então, Levítico capítulo 6, nós vamos ler do verso 8 até o verso 13. E diz assim a palavra do Senhor: a lei a respeito do holocausto. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar durante toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a colocará ao lado do altar. Depois tirará suas vestes e colocará outras roupas e levará a cinza para fora do arraial ou do acampamento, a um lugar puro. E o fogo sempre ficará aceso sobre o altar e não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha sobre o altar a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. Bom, para nós contextualizarmos a introdução da nossa mensagem de hoje, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você concorda comigo que uma das coisas mais difíceis da nossa vida é sermos constantes em alguma coisa? Sejamos sinceros, né, irmãos? A gente começa as coisas motivado, um projeto, mas não demora muito para que aquela empolgação do comecinho vá embora e sobre apenas uma lembrança de um projeto que tinha tudo para dar certo. Assim somos eu e você na maioria das vezes. E alguns até dizem, Alisson, que o mais difícil de tudo é você dar o primeiro passo. É você sair do lugar. Mas eu poderia dizer que, na verdade, essa talvez seja a parte mais fácil de todo o processo. Porque o mais difícil vem depois, que é você se manter motivado, se manter constante, se manter disciplinado, manter a rotina daquilo que você se propôs a fazer. Porque, irmãos, para começar alguma coisa, basta uma consciência um pouquinho pesada ou um pouquinho de força de vontade que já vai dar certo. Ou as duas coisas juntas, né? Consciência pesada e força de vontade também funciona. Mas para ser constante em alguma coisa, você precisa de muita, mas muita determinação e convicção daquilo que você está fazendo. Porque senão você para, senão você desiste. Porque quando a gente fala em constância, nós estamos falando em permanecer fazendo, executando, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias e te digam para parar de fazer aquilo que você quer. E aqui eu poderia dizer que reside o grande desafio de todos nós. Isso porque, irmãos, muitas vezes a circunstância que vai se levantar para tentar fazer a gente parar, para tentar nos desanimar, para tentar fazer com que a gente desista e pare no meio do caminho o projeto que começamos, muitas vezes essa circunstância não é externa, mas é interna. Não vem de fora, mas vem de dentro. Então, o que vem de dentro? A nossa preguiça, o nosso descaso, a nossa autossabotagem, a nossa falta de motivação. É ou não é verdade? É verdade, irmãos. E pode deixar a Olivia correr pela igreja, não se preocupa. Firma a sua atenção aqui em mim, deixa ela à vontade, tá? Esse desafio se torna ainda mais difícil, ainda mais desafiador, quando aquilo que você está fazendo não tem ninguém te cobrando. Uma coisa é você fazer algo com alguém na sua orelha, alguém no seu pé, te cobrando resultado, te cobrando presença, te cobrando constância. Outra coisa é você fazer algo voluntariamente, sem que ninguém te cobre por aquilo, sem que não tenha ninguém para dizer assim: Sheila, você está fazendo aquilo que combinamos? Como está, Adriano?
a sua vida devocional? Como está, Marlene, a sua leitura da Bíblia? Se não há ninguém nos cobrando, irmãos, é uma coisa. Mas quando há alguém no nosso pé, a gente tende a ser um pouco mais firme naquilo. Você quer ver um exemplo? Vamos pensar sobre o trabalho. Você é constante no seu trabalho? Sim, você vai trabalhar todos os dias. Pelo menos eu espero que sim. Ainda que contra a sua vontade, ainda que de vez em quando com muita preguiça, pensando, puxa vida, por que eu não nasci herdeiro? Por que eu não sou milionário? Por que meus avós não me deixaram uma terra aí gigantesca para a gente fazer uma permuta, um loteamento com a Gelafite lá onde trabalha o Jonathan? Mas ainda que, mesmo contra a sua vontade, você mantém a constância do seu trabalho e você vai todos os dias. Por quê? Porque existe alguém lá do outro lado chamado seu chefe. E esse chefe, ele fica no seu pé se você não for. O dia que você não comparece no trabalho, ele te manda uma mensagem, faz uma ligação. Isso quando não desconta do seu salário a sua falta. Né? Eu já faltei ao trabalho por necessidade e já tive meu salário descontado, não adiantava justificar. Mas vamos ver outro exemplo. Esse é um exemplo de alguém que está no seu pé e que por isso você se mantém constante. Mas agora vamos pensar num outro projeto diferente, onde não há essa cobrança. Academia. Esse projeto da academia pega muita gente, né? Academia, meus irmãos, quantos, assim como eu, já começaram a fazer academia e depois de um tempo pararam? Seja sincero, por favor, honestidade. Acho que 99% das pessoas que estão aqui já começaram o projeto da academia e de repente pararam no meio do caminho. E por que isso acontece? Porque provavelmente você cansou daquela rotina de caminhar 10 minutinhos na esteira, sai da esteira, faz alongamento para cá, alongamento para lá, aí você vai fazer 5 exercícios com 12 repetições em 3 séries. É isso, né? Dá para ver que eu não manjo muito de academia, né? Eu não entendo muito bem porque eu não frequento. Mas é isso. E quando você botou no seu coração assim, ó, eu vou para academia, vou começar o projeto fitness esse ano. Você foi motivado, mas de repente a preguiça bateu, de repente o cansaço, o desânimo. Poxa, mas a minha esposa está fazendo uma jantinha tão gostosa, acho que hoje eu não vou malhar. Poxa, mas pensando bem, vai ter o jogo do Corinthians. E aí eu tenho que ver o Corinthians ser campeão brasileiro. Pela fé, né, irmãos? Vamos pela fé. Mas havia alguém te cobrando da sua presença na academia? Não. A não ser que você pague um personal trainer para ficar te cobrando, não havia ninguém. Você era o único responsável por essa decisão. Diferente do trabalho, que você é constante porque seu chefe te cobra, na academia, você, para ser constante, precisa de disciplina e motivação. Senão, você para, senão você desiste. Alguns até colocavam um alarme no celular. Eu, pelo menos, colocava um lembrete. Academia. Mas quando batia aquela notificação, Doug, na telinha do celular, eu dizia assim, silencia 5 minutos. Silencia mais 5, mais 5, mais 5. E assim foi ficando para trás o projeto da academia até o dia em que eu parei. E qual foi o desafio não superado nesse contexto todo? A constância, é claro. Porque começamos um projeto e paramos. O desafio foi manter a disciplina mesmo quando as circunstâncias internas estavam nos fazendo desistir, como a preguiça, a falta de motivação, etc. E na nossa vida espiritual, acontece exatamente igual. Porque é difícil a gente manter a disciplina da oração, é difícil a gente manter a disciplina do devocional, é difícil, irmãos, a gente manter a disciplina da escola bíblica, da frequência no culto, é difícil a gente manter a disciplina da leitura diária da Bíblia, porque sempre vão haver dificuldades que vão tentar fazer a gente parar de ser constante, vão tentar fazer a gente parar no meio do caminho. Então, inclusive, eu quero aproveitar e dar os parabéns para Marlene, que no ano passado seguiu todo o projeto de leitura bíblica e terminou de ler a Bíblia em 1 ano, né, Marlene? Parabéns. Foi fácil? Não foi fácil. Foi difícil, né? Teve dias que você não queria ler, teve dias que
batia preguiça, teve dias que talvez surgiram outros compromissos, mas o que faz a gente concluir um projeto se chama constância. Constância. Então, manter a constância espiritual é o grande desafio de todo cristão. Meu e seu, irmãos, a constância espiritual. Porque no Evangelho de Cristo, nós não somos mais chamados por uma obrigação. No Evangelho de Cristo, nós somos chamados por amor, a fazer as coisas voluntariamente. Não vai ter ninguém no seu pé te cobrando. Não vai ter ninguém no seu pé te perguntando, e aí, sua oração está em dia, sua vida devocional está em dia? Algumas pessoas a gente até pergunta, está tudo certo, como é que está e tudo mais. Só que 99% do tempo isso vai depender exclusivamente de você. Porque ainda que eu pergunte, ainda que eu questione, ainda que eu te pergunte se você está lendo a Bíblia, se você está orando, você pode falar para mim uma coisa, mas por trás não estar vivendo aquilo que você falou. Então, o desafio nosso é manter a constância espiritual. E o Espírito Santo, ele atua como aquele alarme do celular que a gente acionava para a academia, só que agora nos lembrando dos nossos compromissos espirituais. Oração, devocional, leitura da Bíblia, culto, adoração. Então o Espírito Santo ele age, ele atua como esse intermediador que vem trazer esse lembrete do que nós precisamos fazer. Porém, o Espírito Santo não vai fazer no nosso lugar. Ele vai apenas mandar aquele lembrete, você precisa orar, minha filha. Você já leu a Bíblia hoje, meu filho? Mas a decisão a partir daquilo ali é somente nossa e de mais ninguém. Porque mesmo Deus, sendo soberano sobre todas as coisas, ainda assim, a responsabilidade do homem não é anulada nas suas escolhas. Ainda que sejam escolhas boas ou não tão boas assim. Nós aprendemos isso no mês passado. Lembra quando vimos a parte de doutrina? Responsabilidade do homem não é anulada diante da soberania de Deus. Então, a constância espiritual que eu e você precisamos ter, manter a chama acesa que eu e você precisamos manter, só depende de quem? De Deus? Não. Só depende de nós. Não depende de mim manter a chama do seu coração acesa. Não depende do seu marido, não depende da sua esposa. Depende unicamente de você e da sua decisão. Ponto final. Sem terceiros para culpar, sem ninguém para a gente apontar o dedo com a síndrome de Adão e dizer foi a mulher que tu me deu, ou a culpa é dela. Não, irmãos. A responsabilidade da constância espiritual é nossa, e somente nossa. Bom, e como que isso se conecta com o nosso texto base de hoje e vai se aplicar nas nossas vidas? Nesse capítulo de Levítico 6, que lemos, nós vemos Deus instruindo Moisés naquilo que podemos chamar de a segunda parte da lei dos holocaustos. E segunda parte porque em Levítico 1, Deus já havia dado instruções de como aquilo deveria acontecer, porém com um enfoque mais específico nos animais, como eles deveriam ser sacrificados a depender do seu tipo e da espécie, e também sobre alguns procedimentos ali feitos pelo sacerdote. Mas aqui, nesse capítulo 6, nesse versículo 8 ao 13 especificamente, a instrução de Deus, ela não é mais direcionada sobre os animais, mas agora ela é direcionada ao funcionamento desse altar de sacrifício e sobre a responsabilidade do sacerdote em manter a chama acesa a todo instante, sem se apagar. Se olharmos para o texto novamente, nós vamos perceber que pelo menos 2 a 3 vezes o texto vai mencionar a chama deverá se manter acesa e não poderá se apagar. Ou seja, quando a Bíblia traz uma repetição, ela está dando para nós um sinônimo de importância extra. Toda a Bíblia é importante, mas quando há repetição, o escritor ele está dando um enfoque naquilo. Ele está dizendo, olha, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. Então, manter a chama acesa, manter a chama do altar sem se apagar, é uma responsabilidade do sacerdote que o texto nos chama a atenção. E nesse conjunto de versículos, nós vamos ter vários elementos que vão compor a completa compreensão dessa mensagem. E nós vamos precisar ver um por um para que você
ao final desse sermão, você entenda o fechamento disso tudo e faça sentido no seu coração. A primeira figura que nós vamos ver é a figura do sacerdote. Então, Adriel, pode projetar para nós aqui? Coloquei um sacerdote simpático, um bonequinho, gente boa, para ilustrar isso, porque quando é visual você grava melhor. Bom, figura do sacerdote. No Antigo Testamento, o sacerdote ele era responsável por representar o povo diante de Deus e representar Deus diante do povo. E como nós vimos aqui, era função também do sacerdote manter a chama acesa e queimar as ofertas de sacrifício diante do altar do Senhor. Essa era a função no Antigo Testamento. Porém, nós chegamos no Novo Testamento. E no Novo Testamento, nós vamos encontrar Deus instituindo um novo tipo de sacerdócio, o qual nós chamamos de sacerdócio universal. E essa é uma doutrina muito preciosa para a nossa fé reformada, porque ela afirma que todo aquele que é salvo por Jesus, toda pessoa que foi alcançada por Cristo e salva por Ele, ela a partir de hoje é constituída também um sacerdote diante de Deus. Podemos ver dois textos que vão nos direcionar a isso, e o primeiro deles é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui ele está falando da igreja de Cristo, ele está falando de mim e de você. Então eu e você somos constituídos sacerdotes diante de Deus, ok? O segundo texto é Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então, quem são os sacerdotes da nova aliança? Repita comigo, sou eu. Isso mesmo. Então, na nova aliança, eu e você somos constituídos sacerdotes mediante o sangue de Jesus, não com a intenção de sermos superiores a alguém. Nossa, agora eu sou um sacerdote do Deus, do reino celestial. Não, mas nós somos constituídos sacerdotes porque agora também temos acesso ao Pai. Algo que antes era exclusivo de uma pessoa, agora se tornou universal para todos nós. Então eu e você, como sacerdotes da nova aliança, temos acesso a Deus, ok? E em Levítico 6, nós vamos ver no versículo 12, que Deus ele destinou uma função muito, mas muito específica para essas pessoas. Bota para nós o versículo 12, Adriel. Isso. Diz assim, ó: o fogo ficará aceso sobre o altar e não deverá ser apagado. O sacerdote, pega essa parte do texto, o sacerdote acenderá a lenha no altar a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Bom, trazendo isso para o nosso contexto atual, em outras palavras, o que o texto está dizendo para mim e para você é que nós somos responsáveis por manter a chama do altar acesa, mas com uma diferença muito simples: o tipo de sacrifício. Agora nós não precisamos mais sacrificar animais, nós precisamos apresentar um outro tipo de sacrifício. E aí nós chegamos no segundo elemento do texto, que é a oferta de holocausto. Pode projetar para nós? Olha que carninha simpática que eu coloquei ali, ó. Um sacerdote e uma carninha para representar essa oferta. Enquanto lá atrás, no Antigo Testamento, o sacerdote tinha que sacrificar animais, agora eu e você, sendo constituídos sacerdotes na nova aliança, entregamos outro tipo de oferta diante de Deus. Que oferta é essa? Repita de novo, sou eu. Projeta para a gente Romanos 12, versículo 1. Diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Ora, quem tem que ir para o altar não são mais ofertas de animais, novilhos, bois, enfim. Agora, quem tem que ir para o altar todos os dias, ser sacrificado e morto todos os dias, sou eu.
É o velho homem que habita dentro de mim, que precisa ser queimado até que não reste mais nada dele, exceto as suas cinzas. E essa é a grande diferença da oferta de holocausto para outras ofertas que a Bíblia institui. Porque a oferta de holocausto, ela deveria ser queimada por completo. Ela não poderia restar nada, somente as suas cinzas. Então, nós, como sacerdotes, precisamos oferecer uma nova oferta diante do Senhor, que somos nós mesmos. A minha e a sua vida tem que ser essa oferta entregue no altar todos os dias para queimar em favor do reino de Deus. Eu e você precisamos, queimar a nossa frieza espiritual, sacrificar a nossa falta de perdão, a nossa ganância, o nosso amor por esse mundo, o nosso egocentrismo, a nossa falta de fé, a nossa arrogância. São tudo coisas que precisam ser mortas no altar. Quem nós éramos antes de Jesus precisa morrer, precisa queimar, para que a nova vida de Cristo, a nova natureza dele, possa se revelar em nós e através de nós. Não tem outro jeito, irmãos. A minha e a sua vida precisa ser entregue como sacrifício vivo diante do Senhor, todos os dias. Não é só no domingo, não é só na escola bíblica de quinta-feira, é todos os dias, sacrificando quem éramos para nos tornarmos quem Deus quer que nos tornemos. Amém? Você está pegando até aqui? Ok. E aonde esse sacrifício precisava ser feito? No altar. O nosso terceiro elemento do texto, pode projetar ali. Agora pensa comigo. Vamos fazer uma questão de lógica aqui. Se o sacerdote sou eu, e a oferta sou eu, aonde está o altar, que é essa oferta que eu mesmo preciso ser morto, preciso ser entregue todos os dias diante do Senhor? Dentro de nós. Eu sou o sacerdote, eu sou a oferta e o altar está dentro de mim. É o meu coração que precisa receber essa oferta. Eu preciso entender que dentro de mim esse homem ainda vive, esse velho homem ainda vive e precisa ser morto todos os dias no altar do Senhor. E nosso coração é esse lugar onde o fogo de Deus, que é o nosso quarto elemento, vai precisar queimar continuamente, irmãos, 24 horas de dia e de noite, sem se apagar e sem cessar, constantemente. Então olha só quanta coisa a gente já extraiu desse texto. Hebreus 12, 29 vai nos dizer que o nosso Deus é fogo consumidor. Então é a presença de Deus em nós que vai queimar o velho homem que éramos e nos tornar quem Deus quer que a gente se torne. E de que maneira nós vamos manter esse fogo aceso? Versículo 12 dizia que o sacerdote acendia a lenha no altar a cada manhã. E sobre ele, depois de colocar a lenha no altar, depois disso, ele colocava ali o sacrifício. Qual é essa lenha? Que é o nosso quinto elemento. A lenha é a nossa devoção ao Senhor. É a entrega, é a oração, é a renúncia. É tudo aquilo que nos aproxima dele e nos afasta de nós mesmos. Ora, eu preciso queimar a minha vida em favor de Cristo. Vai ser fácil? Claro que não, porque o mundo é muito tentador. Só que eu preciso entender que eu tenho que morrer para que Cristo viva dentro de mim. E quando eu entendo que esse altar é dentro do meu próprio coração, eu não dependo de mais ninguém para fazer isso, eu dependo exclusivamente de mim e da minha própria decisão. Ninguém vai poder fazer por você as suas renúncias, ninguém vai poder fazer por você as suas entregas, ninguém vai poder tomar por você as decisões que você precisa tomar, de orar mais, de ler a Bíblia. Essa lenha que o sacerdote colocava é tudo isso, irmãos, que te aproxima de Deus e te afasta de você mesmo. E ela era colocada todos os dias, a cada manhã. Todos os dias, constantemente, sem falhar. Não importava as circunstâncias, faça sol, faça chuva, faça tempo bom, faça tempo ruim, a oferta, o sacrifício precisava acontecer e a oferta precisava ser entregue. Então, eu e você
precisamos nos entregar todos os dias diante do altar do Senhor. E nós falamos sobre quase tudo até aqui: sacerdote, holocausto, altar, fogo e lenha. Mas existe ainda uma última orientação que a Bíblia dá, e eu quero encerrar essa mensagem com essa orientação, com esse último ponto, que é o seguinte: de que maneira o altar precisava estar preparado para receber a lenha e o sacrifício. Porque a gente viu que tem que fazer tudo isso. Mas um detalhe importante não pode passar despercebido e não pode ser tirado desse contexto todo, que é a respeito das cinzas. A Bíblia não diz que o altar poderia estar de qualquer maneira. Muito pelo contrário, ela orienta que todos os dias, antes de uma nova oferta, o sacerdote deveria remover aquelas cinzas da oferta do dia anterior, limpar o altar e então só então apresentar uma nova oferta diante de Deus. Sabe o que isso nos ensina, meu irmão? Que quem você era ontem pode ter morrido no dia de hoje. Eu espero que sim. Mas os vestígios, as cinzas do velho homem, ainda permanecerão aí dentro se você não limpar, se você não tirar elas para fora e jogar fora. Esse trabalho não é de Deus, esse trabalho é do sacerdote, é nosso. Nós apresentamos nossa vida no altar do Senhor, dentro do nosso coração, deixamos o fogo de Deus nos purificar, queimar quem éramos, mas as cinzas vão ficar ali. E o trabalho de limpeza não é de Deus. Deus queima, Deus mata, mas o trabalho de limpeza é nosso, irmãos. Então, tão importante quanto você queimar a sua vida todos os dias por amor a Jesus, é você limpar o seu coração para que a oferta de hoje, para que aquilo que você está entregando hoje ao Senhor não se contamine com aquilo que você entregou ontem, com o homem que você era ontem. É uma nova oferta todo dia. E quando o de ontem morrer, limpa, joga fora, para bem longe, como diz o texto, para fora do acampamento, para que você não tenha mais contato com aquilo. E diga, isso aqui não me pertence mais. E aí você diz, agora eu vou fazer uma nova entrega, um novo dia, novos desafios. Vamos lá, Senhor, tudo de novo. Todo dia, constantemente, devemos manter a chama acesa. Você já fez churrasco? Já, né? Só acho que nunca me convidou. Mas tá tempo de corrigir isso na próxima vez que você fizer. Quando você faz um churrasco, o fogo, ele queima a lenha. Mas quando a lenha termina de queimar, o que sobra naquele fundo ali? As cinzas. Aquela oferta, aquela carne, se você deixar queimando, ela vai virar cinza também no fundo da churrasqueira. O fogo consome a cinza? Não. Ele transforma as coisas em cinzas. Mas o serviço de limpeza, quem tem que limpar aquilo tudo ali somos nós. Então, na nossa vida espiritual, também é assim. Quem você era ontem, hoje, para a glória de Deus, morreu. Amém, Jesus? Mas não pode permanecer ali, porque senão você vai se contaminando com aqueles vestígios que ainda estão dentro de você. Então, se você foi liberto da bebida, passa longe da garrafa de álcool. Se você foi liberto da droga, passa longe do lugar que você sabe que tem droga para vender. Se você foi liberto do cigarro, passa longe do boteco que vende o cigarro. Se você foi liberto da fofoca, passa longe da rodinha de fofoqueira no trabalho. Na igreja não tem fofoca, só no trabalho. Se você foi liberto da avareza, da ganância, passa longe daquilo que vai atiçar você de novo no amor pelo dinheiro e nas coisas desse mundo. Limpa as cinzas, irmãos, joga fora, sabe? Não te pertence mais. Quem você era ontem já morreu, já foi sacrificado. Limpa esse altar, limpa esse coração, para que a nova oferta que você entregar diante do altar do Senhor hoje, que é você mesmo, todos os dias, possa ser uma entrega que vai ser perfeita e completa no altar. Amém? Ou seja, Deus se encarrega do queimar e acabar com o velho homem, mas as cinzas que ficarem para trás é papel nosso limpar e jogar fora. Dito isso, quero chamar a equipe de louvor a subir aqui novamente.
Você se lembra que quando nós começamos essa mensagem, nós falamos sobre constância, e aí demos alguns exemplos? Pois bem, o objetivo principal dessa mensagem é fazer você entender que a oferta é você, o sacrifício é você, o altar do Senhor está dentro do seu coração, é dentro de você que as coisas precisam morrer, mas eu quero que você entenda também a necessidade de se manter constante nisso. Senão, você vai sair desse culto apenas emocionado. Nossa, ouvi uma palavra, me emocionou, tocou meu coração, mas aí, de repente, segunda-feira vem, aí aquela decisão de domingo à noite já não está mais tão decidida assim, aí chega a terça, chega a quarta, e assim o tempo vai passando, a semana vai acontecendo, e aí você se lembra daquilo só no domingo que vem. Ah, nossa, pois é, eu tenho que renunciar a mim mesmo, eu tenho que queimar quem eu era. Pois é, esse desafio de se manter constante e perseverante. A Bíblia fala que todas as manhãs o sacerdote limpava o altar, colocava a lenha e depois fazia a oferta queimar completamente. Mesmo que ele não estivesse tão afim, mesmo que tivesse com preguiça ou enfrentando dificuldades, ele fazia o que precisava ser feito, e eu e você devemos fazer também. Chega de desculpas, irmãos, para não fazer o que precisa ser feito na nossa vida espiritual. A gente está no começo de um novo ano. 2025 recém começou. Janeiro ainda nem acabou. Mas as decisões que tomarmos hoje podem impactar como chegaremos ao final desse ano. Então decida se manter constante na sua vida espiritual ao longo de mais esse ano. Decida ler a Bíblia todo dia, orar a todo instante, vir no culto toda semana, ser fiel ao Senhor, amar as pessoas, ser generoso com quem está ao seu redor. Essa é uma decisão que você precisa tomar todo dia. A lenha era colocada todas as manhãs, sem exceção e sem desculpa. Continue então limpando o altar, botando lenha para queimar e oferecendo o sacrifício. Não importa o que aconteça, mantenha a chama acesa. Glória a Deus. Eu quero orar com você nesse instante. Se você puder fechar os seus olhos.